dos Santos, sou acadêmico do curso de Educação Física, Unicentro Campus Irati. Apresento meu resultado da minha pesquisa de iniciação científica, na qual tenho título como Condições Clínicas dos Idosos Submetidos à Avaliação para Habilitação Veicular. Esse estudo teve como orientadora a professora Maria Angélica Binotto. Então, a introdução. Transformação do perfil de sociedade. Com o passar dos anos, a população brasileira sofreu uma grande transformação no perfil da sociedade, na qual mudou-se a estrutura de famílias numerosas, passando a predominar famílias com menos filhos. Com isso, a população que continha muitos jovens se reorganizou, havendo predomínio nos dias atuais de pessoas idosas com 60 anos ou mais. Relacionando com o envelhecimento humano, o processo de velhice está relacionado com mudanças fisiológicas, havendo declínio gradativo em aspectos cognitivos e físicos. O envelhecimento humano tem influência nos aspectos relacionados à saúde dos idosos, que também tem ligação direta com a direção veicular dos idosos. O Detran registra cerca de 12% da população idosa brasileira motorizada. A velocidade da marcha é um fator que está envolvido direto com a direção veicular dos idosos, sendo de suma importância a relação com a locomoção das pessoas. Com o processo de envelhecimento, a marcha tende a diminuir cada vez mais. A justificativa desse estudo é a importância de realizar uma pesquisa envolvendo idosos motoristas, visto que este público aumenta cada vez mais na sociedade e há uma escassez de estudos. Além disso, é uma população que se beneficia das intervenções da educação física. Objetivo geral: identificar as características clínicas dos idosos submetidos à avaliação para habilitação veicular. Objetivos específicos: verificar a velocidade da marcha em idosos submetidos à avaliação para habilitação veicular e analisar o resultado da avaliação para habilitação veicular em idosos submetidos à avaliação para habilitação veicular. Materiais e métodos. Então, o tipo de estudo caracteriza por ser quantitativo e descritivo. Os participantes do estudo, então, foram idosos submetidos à avaliação da habilitação veicular com 60 anos ou mais. O local do estudo foi feito numa clínica de trânsito da cidade de Irati. Etapas e procedimentos: foi feito o convite do idoso após ele realizar o teste da avaliação para habilitação veicular, na qual foi apresentado a pesquisa, feito o convite e apresentado também o termo de consentimento livre esclarecido, o TCLI, e assinado pelo idoso quando ele aceitou participar da pesquisa. Instrumentos utilizados. Então, em seguida, foi realizado um questionário com roteiro de perguntas que abrange variáveis clínicas. Foi realizada a consulta do resultado da habilitação veicular, na qual foi feito pelo médico clínico de trânsito. E logo em seguida, feita a realização do teste da velocidade da marcha, realizado de acordo com o protocolo de Fritz. Resultados e discussões. Características clínicas. Observou-se que 20,6% dos idosos relataram possuir alguma doença. Sobre os medicamentos, 46% dos idosos relataram fazer uso de medicamentos. Sobre as quedas,
houve um percentual pequeno, no qual 6% dos idosos relataram sofrer o caso de queda nos últimos 3 meses. No uso de bebidas alcoólicas, 31,8% dos idosos fazem o consumo de álcool. Se o idoso é fumante, 11%, sendo um número também pequeno. E com envolvimento em atividades físicas, a grande maioria relata praticar alguma atividade física, sendo 74,6%. Relacionando com o estudo de Binotto, na qual, feito em clínicas de trânsito na cidade de Curitiba, foi realizada uma pesquisa com 421 participantes idosos, motoristas, na qual 70,1% dos idosos apresentaram alguma doença. Já no estudo de Lennart, 2016, foi identificado que o número de idosos que consomem álcool foi de 34,01%, sendo porcentagens semelhantes dos estudos. Sobre o resultado da habilitação veicular e a velocidade da marcha. Idosos aptos com restrições, houve um percentual de 60,3%, 38 participantes. Aptos, 38,1%, sendo um N igual a 24. E inapto temporariamente, 1,6%, com N de 1. Relacionando com a VM, os idosos considerados aptos com restrição apresentam uma média de 1,07 metros por segundo. Idosos aptos foram identificados 1,16 metros por segundo e inapto temporariamente, o único idoso foi identificado 1,26 metros por segundo. Dentre os idosos considerados aptos com restrições, foi identificado dentre as restrições a mais prevalente sendo o uso de lentes corretivas, na qual 92% idosos considerados aptos com restrição no uso de lentes. Relacionando com o estudo de Carneiro, na qual foi realizado em 12 clínicas de Curitiba, idosos aptos com restrições se deu 71,5%. Idosos aptos, 21,9%. E inapto temporariamente, identificou 6,7%. Conclusão: análise das variáveis clínicas. No presente estudo, então, foi identificado que os homens possuem mais patologia do que as mulheres. Uso de bebidas alcoólicas. Somente os homens apresentaram essa condição de fazer o uso de bebidas alcoólicas. Se o idoso é fumante, teve um número pequeno. E sobre as quedas, houve um número pequeno de idosos que relataram ter queda nos últimos 3 meses. Atividade física em idosos, houve um envolvimento em atividades físicas de grande parte dos idosos da pesquisa. A velocidade da marcha se deu que as mulheres são mais rápidas do que os homens. Resultados da habilitação veicular, aptos com restrição, foram mais prevalentes e mais rápidos na VM. E o papel da educação física no estudo foi identificar as características clínicas dos idosos motoristas, na qual a educação física possibilita pensar em intervenções para as variáveis, na qual podem ser modificadas através da promoção da saúde e prevenção de doenças nos idosos motoristas.